O livro do profeta Oséias é dos mais antigos, pelo menos em termos de época em que houve o anúncio do profeta. Ele é do norte, no século VIII. Junto com Amós, são os dois mais antigos. Na verdade, Amós é um pouco mais antigo que Oséias, mas vamos ver Oséias pela importância dele nesse conjunto dos 12 profetas. Ele é o primeiro profeta, é aquele que encabeça todo esse conjunto dos 12, né? Nós temos algumas poucas notícias sobre quem foi esse profeta. Ele é chamado Oséias, que em hebraico seria Yehoshua ou Hoshaiá. Você pode entender das duas maneiras. Yehoshua é salvação, Hoshaiá é Yah, Adonai, é salvação, é aquele que salva, né? Esse é o significado do nome. É um nome citado no livro dos Números e que é relacionado com a tribo de Efraim, que é uma tribo do Reino do Norte. Então se pensa que, de fato, o profeta é oriundo do Reino do Norte. O título do livro coloca que ele profetizou, que a palavra de Adonai foi dirigida a ele no tempo de Jeroboão II. Jeroboão II é do ano 786 a 746, ou 783 a 743, aí uma pequena variação, mas, de qualquer forma, foi um dos reis mais importantes do Reino do Norte e foi aquele que conseguiu colocar o Reino do Norte numa grande dimensão, uma dimensão econômica importante. Ele também alargou as fronteiras, então trouxe riqueza, comércio, não é? Ele, nesse sentido humano, foi um grande rei. Mas o livro também menciona outros tempos, não só tempos de riqueza, mas menciona também tempos de instabilidade monárquica. A instabilidade monárquica se deveu pelo fato de que foi muito difícil se estabelecer uma dinastia no Reino do Norte. Então, a sucessão dos reis se dava, muitas vezes, por usurpação do trono. Em geral, um general, alguém do exército, né, que fazia uma revolta e matava o rei ou exilava o rei e tomava o seu lugar. E isso aconteceu exatamente na segunda metade do século VIII. Então, se Jeroboão II vai de 786 a 746, essa instabilidade monárquica começa logo após a sua morte. O seu filho reina há pouquíssimo tempo e os reis que vêm a seguir são todos reis usurpadores, até que o reino caiu no ano 722. E isso a gente vê no livro. O livro critica essa colocação de reis assim, muito rápida, né? Então, o anúncio do profeta está bem ambientado aí no século VIII. É claro que não sabemos exatamente de quando a quando, talvez nos últimos anos de Jeroboão II, mas não sabemos se Oséias viu toda a instabilidade monárquica. Ou seja, não sabemos se ele chegou a ver a queda de Samaria. Ele anuncia a queda de Samaria, mas nós não sabemos se ele realmente vivenciou isso ou saiu de cena poucos anos antes. Sobre a vida dele, nós temos notícias nos capítulos 1 a 3. No capítulo 1 aparece o nome da sua esposa, Gomer, e o nascimento de 3 filhos. Essa esposa é chamada de adúltera, às vezes de prostituta. Depois vamos ver o que significa isso. Mas, de qualquer forma, esse matrimônio de Oséias tem um significado metafórico, simbólico. O nascimento dos filhos também tem um significado
simbólico. Vamos depois ler o texto. Na verdade, nós temos duas narrações de matrimônio. Temos uma no capítulo 1, logo depois do título, e temos uma outra no capítulo 3. No capítulo 1, é narrada a ordem de Adonai, de que Oséias tome uma mulher e tenha 3 filhos, e isso acontece, é narrado lá. E no capítulo 3 se diz, vai, ama novamente uma mulher adúltera. Então aparece aqui um novamente. Por quê? Porque no meio, no capítulo 2, há uma fórmula de divórcio. Então se supõe que houve aqui uma possibilidade de separação. E por isso o capítulo 3 fala, ama novamente. Na história da exegese, isso foi muito discutido. Será que são duas narrativas paralelas? Ou seja, na verdade é um matrimônio só, não é? Que houve uma primeira fase, depois uma separação e depois ele retomou a esposa. Aí seriam não paralelos, desculpa, aí seriam continuando, né? Uma continuando a outra. Ou seriam duas narrativas paralelas, em que sentido? 2 casamentos com 2 mulheres diferentes. Ou, dizem alguns, 2 casamentos, mas com uma mesma mulher. Tudo isso aí foi, na verdade, tema para muitas páginas, né, desde a época antiga. Outra coisa que se discute é se isso é realidade ou é alegoria, ou na verdade é só um símbolo que não corresponde à realidade, ou seja, não houve um casamento com uma adúltera ou prostituta. Essa interpretação alegórica no sentido amplo da palavra, né, metafórica, apareceu, na verdade, nos escritores antigos, sobretudo por uma tendência moralizante. Como é que Deus, essa era a questão, iria mandar um profeta se casar com uma mulher adúltera, ou ainda pior, prostituta? Isso seria imoral. Então surgiu a interpretação de que seria uma mera imagem, não teria nenhuma base na realidade. Mas a tendência, já de alguns anos para cá, na exegese, é ver uma realidade, sim. Uma realidade que, por ser realidade, exatamente, tem um valor simbólico muito grande, porque não são só palavras. É a vida do profeta que entrou ali e ficou comprometida. Ele, em obediência a Deus, toma a mulher, tem os filhos, toma novamente, e com isso ele é sinal do amor de Deus por Israel. Então, tem o plano histórico, realista, e tem o plano da simbologia dessa realidade. O que essa realidade significa em termos teológicos. E por causa disso, não tem sentido nós pensarmos que sejam 2 mulheres. Por quê? Se nós temos uma realidade que quer expressar uma verdade teológica, e a verdade teológica é o amor de Deus, mesmo por um povo que não merece, um povo traidor, um povo adúltero. Então, esse povo é o mesmo. Deve ser o mesmo no capítulo 1 e deve ser o mesmo no capítulo 3. Por isso, a mulher deve ser a mesma também nos 2 capítulos. Onde o profeta profetizou? Se nós olharmos os destinatários do livro, a quem ele se refere? O profeta fala para quem? Ele chama os destinatários de filhos de Israel. Normalmente. Às vezes fala de Samaria, né?
aqueles que estão em Samaria, e aí entra já a parte geográfica. Israel é o reino do norte nessa época, porque os dois reinos no tempo do século VIII estavam separados. Então, o reino do sul se chamava Judá e o reino do norte guardou o nome Israel. Então, se ele fala filhos de Israel, ele está se referindo aos do norte. Né? A geografia também é sempre em relação ao reino do norte. Ele fala da planície de Jezreel, fala do santuário de Betel, fala de Samaria. Então, nós vemos tudo aqui, ó. Betel está aqui. Aqui está Jerusalém, estão vendo? Jerusalém fica no Reino do Sul. Né? Aqui, Jerusalém. Essa linha aqui é a linha de fronteira. Daqui para cima é o Reino do Norte. Então, nós temos a capital Samaria, aqui. E aqui nessa região, um pouco acima de Samaria, nós temos a planície de Jezreel, que é muito mencionada no livro. E aqui, a poucos quilômetros da fronteira, cerca de 10 quilômetros da fronteira, nós temos Betel, que é um lugar de culto importante no Reino do Norte. Né? Então, nós temos a geografia ambientada no Reino do Norte, a história toda se localiza muito bem ali, os reis, eles não são mencionados, porém a gente percebe de que rei se trata. Só Jeroboão é mencionado no título, mas fora disso não são mencionados os reis, porém a gente percebe exatamente a que o profeta está querendo se referir. E por fim, a linguagem. A linguagem de Oséias é peculiar, é hebraico, claro, mas tem certas peculiaridades. E já de umas boas décadas se estuda o fato de que o hebraico que se desenvolveu aqui no norte foi um pouco diferente do hebraico do Reino do Sul. Como nós temos a mesma língua portuguesa, nós temos palavras próprias, sobretudo, suponhamos, no Nordeste, no Norte, maneiras de falar, diferentes do pessoal mais do Sul, ou mesmo do Sudeste, ou do Centro-Oeste, assim por diante. Há peculiaridades conforme as regiões. E a gente percebe isso também, o que confirma que esse profeta tem origem no Norte, ou seja, ele não só anunciou a palavra de Deus no Norte, mas ele era oriundo de lá, ele fala a linguagem própria de lá. Né? O livro tem 14 capítulos, e nós podemos dividir em duas grandes partes, a partir de um critério. Aqui nos capítulos 1 a 3 se fala do matrimônio do profeta. Há acusações e há também perspectivas de salvação para o povo. Nos capítulos 4 a 14 já não volta mais a ideia do matrimônio do profeta. Só assim é evocada, mas não aparece mais os nomes dos filhos, nem o nome da esposa e assim por diante. Então isso é um critério para a gente dividir em duas partes. Nessa segunda parte, nós temos, na maior parte do tempo, acusações sobre o culto, sobre a política dos reis, política interna, eles estão se sucedendo rapidamente, de modo espúrio, e política externa, também alianças com o Egito e com a Assíria. Mas temos dois textos de salvação. Esse aqui, que é o último texto que fecha o livro, uma grande promessa de salvação, e depois 2 pequenos versículos lá no capítulo 11. Fora disso, só tem palavra de acusação. Por causa dessa palavra aqui, do capítulo 11, essa palavra positiva, né? Há também autores que dividem o livro em 3 partes, dizendo do capítulo 1 ao capítulo 3, depois do capítulo 4 ao capítulo 11, para ficar terminando com uma palavra de salvação,
e depois do capítulo 12 ao capítulo 14. Porém, essa palavra de salvação aqui é muito breve, e ela está respondendo só aquilo que foi falado anteriormente ali, imediatamente no capítulo 11. Enquanto que essa palavra do capítulo 14, não, ela é ampla, e ela responde, ela é uma resposta a todo o livro, não só a primeira parte, não só a segunda parte, mas também a primeira parte. Por isso, se coloca realmente como o grande texto salvífico para dar o sentido de toda aquela profecia. É nesse sentido que prefiro essa divisão em duas partes. Mas vocês podem encontrar autores que vão dividir em três. São maneiras diferentes de ver. Vamos direto para a mensagem, que é o que mais importa, né? Depois que a gente já localiza, na época, já entende um pouco porque ele fala assim, como é que o livro está organizado. Vamos pegar alguns temas, selecionar alguns temas. A relação entre Deus e o povo. Quem é Deus e quem é o povo? E depois vamos ver a relação entre os dois. Nós temos no livro de Oséias uma imagem de Deus muito sublime. O livro é caracterizado pelo grande uso de imagens. Ele usa muitíssimas imagens para Deus, né? As principais são a de esposo e de pai. Nós vamos então ver essas duas. Vamos olhar aqui o capítulo 1, que narra o casamento do profeta com a sua esposa Gomer. Eu tenho aqui uma tradução própria, não vai corresponder a nenhuma tradução que vocês tenham em mãos, né? Mas é bem mais literal. De qualquer forma, também a Bíblia de Jerusalém e outras trazem boas traduções. Início do falar do Senhor através de Oséias. Disse o Senhor a Oséias. Aí vem a ordem. Vai, toma para ti uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque realmente se prostitui a terra, afastando-se do Senhor. Olha aqui a explicação, que mostra que esse casamento tem um sentido metafórico. É real e simbólico. A terra se prostitui. A terra é a nação. São os habitantes que se afastam de Deus. Então, essa mulher de prostituição aqui não precisa ser tomada no sentido exato da palavra. Ela pode ter um simples sentido também metafórico, né? Em si poderia ser. E os filhos de prostituição poderiam também ter sentido metafórico, ou seja, são filhos que depois vão seguir outros deuses, como essa mulher aqui segue outros deuses. Alguns autores acham que a mulher era realmente uma mulher prostituta, mas isso vai ser muito difícil da gente provar, claro, né? De qualquer forma, o sentido metafórico é claro. Uma coisa que alguns autores do passado disseram, do passado que eu digo até bem recente, até os anos 90, 90 e poucos, né? Houve essa tese, foi a seguinte, de que mulher de prostituição significaria que essa esposa de Oséias era uma prostituta sagrada. Ou seja, uma mulher que estava lá num templo no caso, cananeu, claro que não num templo do Senhor, Adonai, né, mas num templo cananeu, e ela então se prostituía para assim ter os meios para aquele culto continuar. E ali, então, entrava também dentro da religião cananeia, que a gente já conhece um pouco, a ideia de que as pessoas conseguiriam fertilidade no casamento e assim por diante. Isso foi uma ideia que foi muito difundida, na verdade ela surge já em época antiga,
mas ela hoje em dia está sendo totalmente questionada pelo seguinte: porque prostituição sagrada é atestada entre os gregos, mas não é atestada em Israel, claro que não, na religião oficial, nem entre os cananeus, que são um conjunto de religiões ali, né? Uma religião com variantes, ao entorno de Israel, nem na Mesopotâmia, não há nenhuma atestação clara disso. Então, foi mais uma adaptação. Se pensou na prostituição sagrada grega e aí se generalizou também para outros povos que são bem mais antigos que os gregos. Isso hoje está totalmente questionado. Por isso, a gente não pode partir desse pressuposto. Tá? Então, melhor é entender no sentido metafórico mesmo. Se ela foi ou não prostituta, seria então não uma prostituta sagrada, seria uma prostituta no sentido mais grosseiro do termo, né? Mas, se não foi, teria somente o sentido metafórico. E aqui diz que Oséias, no versículo 3, cumpre a ordem de Deus. Ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim. Ela concebeu e deu à luz para ele um filho. Vejam aqui, ele cumpre exatamente aquilo que Deus manda. Vai e toma uma mulher. Ele foi e tomou a mulher. Toma filhos de prostituição. Então começa aqui o nascimento dos filhos. Ela concebeu e deu à luz para ele um filho. Vem então o nome que Deus dá àquele filho, porque esses filhos são também sinais de Deus. São sempre sinais de juízo. O primeiro vai ter o nome de Jezrael, que é o nome da planície. O que aconteceu nessa planície? Aqui está explicado. Ainda um pouco castigarei a casa de Jeú pelo sangue de Jezrael e farei cessar o reinado da casa de Israel. O livro de Oséias oferece um pouco uma dificuldade, que é, como ele é bastante antigo, ele traz menção de tradições muito antigas, então a gente precisa conhecer bem a Sagrada Escritura para poder entender. O que é isso? Casa de Jeú, sangue que ele derramou lá em Israel. Jeú era um general do rei Acabe, que o rei Acabe é aquele que se casou com uma fenícia, com Jezabel, e introduziu o culto, então, cananeu, oficialmente lá no Reino do Norte. Aqueles 450 profetas de Baal, Elias vai contra isso. É essa época, que é 100 anos antes. E Jeú, então, era general e fez uma revolta pela purificação da religião. Só que o livro dos Reis narra que ele ultrapassou a sua função. Ele massacrou as pessoas. Ele não só puniu o rei ou a rainha, mas ele eliminou toda a família do rei. Então, isso para Oséias não foi bem visto, né? E é assim que aparece, então, aqui no primeiro capítulo. Nós podemos ver isso. Quem quisesse ler essa história, né, de Jeú, poderia ler a partir do capítulo 9 do segundo livro dos Reis. 2 Reis, 9, 10. Capítulo 9, capítulo 10. Tá? Sobretudo o capítulo 10 fala ali como ele massacrou 70 filhos de Acabe. Então, é isso a que está se referindo, é a isso que está se referindo esse texto. Ainda um pouco, e eu castigarei a casa de Jeú pelo sangue de Jezrael. O sangue que ele derramou lá. Mas o que é a casa de Jeú? É a dinastia de Jeú.
Não houve grandes dinastias no Reino do Norte, mas no caso aqui, Jeú teve alguns poucos sucessores que eram da sua família. E o último sucessor foi o filho de Jeroboão. Jeroboão II, esse do tempo de Oséias. Quando Jeroboão morreu, entrou seu filho, que ficou poucos meses, e logo foi assassinado. E é isso que está se mencionando aqui. Eu castigarei a dinastia de Jeú pelo sangue que ele, Jeú, derramou lá na planície de Jezreel. E eu farei, então, cessar o reinado dessa casa, dessa dinastia. Acontecerá naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, vai quebrar a força, né, dessa dinastia aí de Jeú. Nasce, então, o primeiro filho. Vamos prestar atenção aqui, nesse versículo 4. Aliás, desde o versículo 2, eu marquei aqui com uma cor diferente. Aqui aparece o verbo dizer, o nome de Adonai, o nome do profeta. O profeta simboliza Adonai no plano histórico, não é? Então, disse o Senhor a Oséias. No versículo 4, a coisa já diminuiu, olha. Disse-lhe, sumiu o nome de Oséias, virou um pronome. O nome do Senhor continua. Vamos prestar atenção nisso para ver o que vai acontecer no nascimento dos outros filhos. Versículo 6. Ela concebeu novamente, deu à luz uma filha. Então vai aparecer o nome do segundo filho, que é uma menina. Ele lhe disse, dá-lhe o nome de aquela de quem não se tem misericórdia. Essa é a tradução literal. Esse nome significa exatamente isso. Às vezes nas Bíblias se traduz a não amada, mas Ruhamá não é amada. Ruhamá é a forma passiva do verbo ter misericórdia. Então, ela não recebe misericórdia. Deus não vai ter mais misericórdia do povo, é um nome simbólico. E é isso que explica aqui no versículo 6, porque não continuarei mais a ter misericórdia da casa de Israel para perdoá-los. Vem um versículo 7, que pode até ter sido acrescentado um pouco depois, porque está falando de Judá para dizer, bom, Deus não vai ter misericórdia da casa de Israel, mas vai ter misericórdia da casa de Judá, é o que está escrito aqui. Mas terei misericórdia da casa de Judá. E os salvarei pelo Senhor seu Deus, não os salvarei pelo arco, pela espada, pela guerra, por cavalos ou cavaleiros. Vem então o nascimento do terceiro filho. Ela desmamou a menina, concebeu e deu à luz um filho. Sempre bem encadeada a narrativa. Ele disse, dá-lhe o nome de não sois meu povo, que é Ló-Ami. Ló é não. Ló é não. Ami é meu povo. Ou seja, agora eu estou dizendo para vocês que vocês não são mais o meu povo. E é o que está dito aqui. Porque vós não sois meu povo e eu não sou para vós. Vamos voltar um pouco o slide e lembrar aqui. Quando Deus dá a ordem ao profeta, ele fala, disse o Senhor a Oséias. Depois, nascimento do primeiro filho, disse-lhe, sumiu o nome de Oséias, mas permanece o nome do Senhor. O nascimento do segundo filho, ele, quem é ele? Adonai, sumiu o nome de Adonai. Sumiu o nome do profeta, está no pronome. O verbo dizer tem que continuar, senão ninguém entende. E no nascimento do filho, do terceiro filho, ele, Adonai, cadê o profeta? Sumiu. Não fica nem mais como pronome. Isso é muito interessante, porque o nascimento desses três filhos mostram o crescimento do juízo de Deus, o afastamento de Deus, que Deus está promovendo de si mesmo em relação ao povo.
por causa dos seus pecados, do pecado do povo. Então, primeiro, eu vou castigar o sangue que foi derramado. Segundo, eu não vou ter mais misericórdia desse povo. Terceiro, esse povo não vai ser mais meu povo. Acabou. É o que há de pior. Então, como Deus está se afastando, ele está sumindo do cenário, digamos assim. Isso aparece até na maneira de se falar. Ele vai desaparecendo progressivamente. E desaparece também o profeta, porque o profeta é imagem de Deus, na metáfora. E termina aqui, na verdade, nós poderíamos dizer que no versículo 9 até Deus desaparece, porque nós só temos o verbo no hebraico, eu coloquei aqui o ele porque para se entender, mas a gente nem tem o ele no hebraico, então some Deus completamente. Depois tem uma coisa muito importante aqui. O terceiro nome, que é o nome de maior juízo, que é porque é a quebra da aliança de Deus, não sois meu povo, eu não sou o vosso Deus. Está quebrando a aliança. Esse nome é um nome também que quebra com a revelação de Deus. Qual é o nome de Deus no Êxodo 3,14? Quando Deus fala para Moisés, vai ao faraó anunciar que deve deixar partir o povo do Egito. Moisés pergunta, qual é o teu nome para que eu possa dizer ao faraó? E o nome de Deus é, eu sou. Eu sou quem eu sou. E o que está dizendo aqui no livro de Oséias? Vocês agora não são mais meu povo. E eu não sou. É exatamente o oposto do eu sou lá do Êxodo. Ou seja, Deus está ameaçando, não vou mais ficar com esse povo. É claro que essa não é a mensagem final do livro, mas se vê aqui a gravidade do pecado que leva a esse afastamento. Deus ameaça quebrar completamente a sua relação salvífica com o povo de Deus, do norte, Israel. Então essa é a primeira imagem, a imagem do esposo, da esposa e dos filhos. Né? Os filhos são o povo, a mulher também é o povo, é um modo só de expressão.